Pessoal, boa noite. Mais um Oxocast. Hoje o nosso tema é perguntas, perguntas e perguntas. A gente vai começar com uma pergunta. O que o Osho comia e se ele dava orientação em relação à alimentação? É algo que diz respeito a todo mundo. Boa noite, então, Champa. Boa noite, Sargano. Boa noite, todo mundo. Eu queria até só lembrar, né, que a gente vai estar respondendo algumas perguntas e a gente tem que ficar assim alerta, porque existe um risco que existe em toda a comunicação, né? A pessoa pode, às vezes, formular uma pergunta pensando uma determinada coisa, mas na palavra dela pode ser que ela expresse de uma maneira que eu leia e dê uma outra interpretação, responda de um jeito, querendo dizer alguma coisa, e a pessoa ainda entende. Então, isso acontece na comunicação, isso é normal. É só a gente saber disso, porque a gente vai tratar de opção de coisa e você vai dar suas opiniões, a sua compreensão, eu vou dar minha compreensão. Né? É que a gente entende que toda comunicação é de muita responsabilidade. Né? Exatamente. Quando a gente se comunica com alguém, tem responsabilidade, porque nós estamos afetando, influenciando pessoas e sendo influenciados. Então, a gente procura realmente ficar o mais alerta possível para não passar alguma coisa que seja entendida errada, ou mesmo a gente passar errado. Então, esse é uma alerta aí que a gente quer. Na verdade, é uma mensagem mais para nós mesmo. Não é verdade, Champagne? Exatamente. Então, vocês fiquem à vontade, né? Nós vamos procurar ler as questões, as colocações na medida do possível, mas a gente vai começar com a nossa pergunta, né, Champ? O que o Osho comia e orientava a respeito. Tá. Você quer começar ou... Não, você pode começar. Tá. Você Então, tinha até comentado alguma coisa. O que o Osho comia e o que ele orientava a respeito, eu não tenho certeza, né? O que ele comia, eu não sei o que ele comia. Isso não era algo que, pelo menos, eu percebia como divulgado, mas aconteceu uma coisa muito interessante quando eu estava em Rajneeshpuram. Para quem não sabe, Rajneeshpuram era inicialmente uma fazenda, se tornou uma cidade, em que o Osho estava lá, uma cidade oficial do estado do Oregon. Eu estive em Rajneeshpuram e, de repente, eu estava trabalhando em um momento colhendo tomate. Eu estava colhendo alguns legumes, tomates. Aí a moça falou para mim, eu até me lembro dela, quase uma senhora, ela falou, olha, você está colhendo tomates para o Osho. Esses tomates que você está colhendo vai para o Osho. Uau, né? É claro que provavelmente haveria uma pré-seleção. Eu iria colher, né? E aí alguém iria selecionar alguns. Ele não ia comer tudo. Eu estava escolhendo bastante. E aí, não sei se foi ela que falou ou alguém falou lá que estava junto, que ele comia muito pouco. Então, se alguém perguntou o que o Osho comia, não sei. Ele era vegetariano, até tem uma frase: eu sou vegetariano e gostaria que todos fossem vegetarianos. Isso é certo, né? Isso é certo. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, assim, ele comia a quantidade, a caloria que ele comia era de uma criança. Então, eu não sei, uma criança pequena mesmo. Então, eu não sei qual que é o metabolismo dele, mas, na verdade, ele ficava muito recolhido, né? Ele ficava muito parado, ele não era um cara ativo. Ele dava os seus discursos e depois ele ficava no quarto dele, e ficava no quarto dele, ficava no quarto. Ele saía para tirar fotos, né? Às vezes alguém ia conversar com ele. Então o gasto energético dele era pouco, mas mesmo assim era algo era fora do normal, pelo que me transmitiram, que ele comia muito pouco. Agora, em relação à orientação do que comer e do que não comer, que eu saiba, a única recomendação clara era que nós nos abríssemos ao vegetarianismo. Eu não sei se você
captou alguma outra coisa. Eu nunca ouvi ele falar sobre açúcar, sobre refrigerante, sobre alho, sobre cebola, nunca ouvi ele falar sobre isso. Agora, desculpa estar me alongando, mas, assim, independentemente do que ele falava, era uma diretriz inquestionável que todos os espaços ligados ao Osho fossem vegetarianos. Restaurantes, Zorba Buda, tinha muitos restaurantes ligados ao Osho, chamava Zorba Buda, tinham discotecas, chamava Zorba Buda, vegetariano. As comunas, 100%, nunca alguém cogitou de não ser, jamais. Isso nem passava na cabeça de ninguém. Todos os centros de meditação, a orientação era uma diretriz clara. Você foi dirigente de centro, né? A alimentação tinha que ser vegetariana. Então, não foi apenas uma fala, né? Foi realmente uma diretriz que era cumprida à risca, e de uma forma que realmente eu nunca vi nenhum questionamento. Você já viu algum questionamento, Champa? Não, nunca ouvi. Tem uma lenda, né? Essa aí é como você diz, assim, não tem nada provado, né? Havia um pessoal que dizia que o Osho dava trabalho, né? Isso já é uma história ali de Puna 2, né? Depois que ele voltou, que ele tinha uma história dele acordar de madrugada para assaltar a geladeira. Mas, assim, é conversa, né? Aconteceu isso ou não aconteceu? Entendeu? Aí tinha a história que ele gostava de Eu nunca ouvi Coca-Cola. essa, não, Champagne. Aí tinha uma história que ele gostava de Coca-Cola. Eu não sei até onde isso é verdade, entendeu? Inclusive, assim, em Puna, na Índia, não se produzia Coca-Cola, né? Era proibido. Mas isso é um fato, Champagne, isso aí foi bem se lembrar, porque nos Estados Unidos, eu me lembro que teve um documentário em que aparecia o que o Osho comia, e tinha uma estante de algumas coisas, e tinha Coca-Cola Diet. A minha leitura em relação a isso é que, naquela época, não havia muito o conhecimento do quão mal faz uma Coca-Cola, porque ela é realmente absolutamente destrutiva, né? Ela né? Isso não estou eu que estou falando. Ela acidifica barbaramente, destrutivamente o sangue, e o corpo tem que fazer um reboliço para manter o pH normal, 7,4, por aí. Então, ela é bem nociva. Naquela época, a gente não tinha conceito, mas a minha visão é que, quando ele estava nos Estados Unidos, ele queria dar uma imagem de antimestre, de antirreligioso, de um cara normal. Ele queria dar essa imagem. Agora, realmente foi dito que ele bebia Coca-Cola Light. Agora, se ele bebia mesmo, isso eu não sei. Eu acho que não, mas não sei. Aparece ele com a taça de vinho. Sim. Mas, assim, eu não consigo imaginar o Osho sendo um camarada que fizesse uso de vinho frequentemente, que fosse um curtidor do vinho, mas talvez para uma fotografia, e para isso que você disse, para mostrar esse lado, né, humano, como ele tirou foto, ele em cima da motocicleta. Você vai falar, ele participava de motocicletas? Não. Mas ele tirou foto, né? Ele tirava foto de ele com um instrumento, tocando instrumento, ou na posição, né? Mas ele não tocava nenhum instrumento. Era um jogo que ele fazia. Esses jogos são muito, muito difíceis de entender, né? Mas dá para entender, né? Tem um lance dos Rolls Royce, né? Que é outra novela que a gente pode falar em outro momento, talvez. Você falou do vinho, né? Ele falou uma coisa que tem a ver com vinho. Ele falou: nessa comuna, nesse ashram, pode haver vinho, eu posso oferecer bebidas alcoólicas dentro desse ashram, mas jamais carne. Então, reforçando aquela história, né? Uhum. Agora, o que isso bate, né? O que isso bate em nós, né? Acho que tem toda uma história. Dentro dessa orientação e dessa diretriz que ele dava,
havia claramente um impulso para que nós fôssemos vegetarianos. E eu tenho até um e-book, né, um e-book que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, disponibilizando. Eu mesmo fiz uma seleção de falas do Osho a respeito do vegetarianismo. E eu mesmo fiz a tradução. É um e-book com várias páginas, não é pouca coisa, né, que eu fiz essa seleção. Então, havia essa diretriz, e uma das coisas que ele falava é que a carne cria um campo energético denso que vai na contramão da sutilização que a meditação traz. Acho que você também pode falar bastante sobre isso, Champagne. Você quer falar agora? Depois eu volto. Isso, eu, inclusive, a gente teve até uma oportunidade de conversar a respeito disso, né? A gente teve em live anterior, no Oshocast anterior, aquele tema do Osho, eu não quero seguidor, né? Então, isso para mim é uma coisa muito forte. E, assim, eu não me tornei vegetariano porque o Osho disse que ele gostaria que as pessoas fossem vegetarianas. Mas ele disse, em algum ponto, também, que assim o abandono da carne ele deveria vir de dentro da pessoa, a partir de uma... assim, para mim, o que aconteceu foi, a partir do momento, entendeu, que a meditação foi se tornando mais forte para mim, eu fui sentindo essa sutileza, eu fui me sutilizando mais, eu fui sentindo a carne como uma coisa realmente agressiva. O saber, o conhecer, a ter consciência de que aquela carne é resultado da morte de um ser vivo, consciente, sensível, né? Porque você ter o contato com a vaca, né? Você vê a doçura de uma vaca, né? Você vê a esperteza de um porco, né? A inteligência de um porco. A inteligência, que muita gente diz, é muito mais inteligente do que cachorro, né? Então você vai e mata um bicho desse para você pegar aquilo, quer dizer, você é uma coisa... Aí, assim, isso se tornou difícil para mim, certo? Então, eu coloco assim, a meditação me trouxe o vegetarianismo. Legal. Certo? Isso aconteceu comigo, essa sensibilidade crescente, aconteceu comigo depois. Realmente, a meditação me levou exatamente isso que você está falando, e eu sinto que, devido às circunstâncias, eu comecei a perceber além. Hoje eu sou vegano, e para mim é uma coisa absolutamente natural ser vegano. Porque todo esse sofrimento que eu me sensibilizei ao longo do tempo, dessa sutilização em relação à carne, é a mesma coisa em relação a ovos e leite. Na verdade, o sofrimento de um animal que dá ovo ou que dá leite é maior. Se for somar, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu comecei a perceber isso, a me dar conta disso, assistir vídeos em relação a isso, e aí caiu a ficha. Aí isso se estendeu para o veganismo. Até eu sugiro, quem tiver coragem, porque precisa coragem de assistir um vídeo como Terráqueos, é um vídeo que você encontra no YouTube, Terráqueos, né? Que fala como os animais são tratados em vários níveis, não só em relação à alimentação, em entretenimento, pesquisas, enfim. É um vídeo muito completo, mas é muito chocante, extremamente chocante. Precisa de coragem para ver a realidade. Às vezes a realidade é muito dolorida. Mas o meu início não foi esse. O meu início não foi também obediência ao Osho. Eu não sinto que foi obediência, porque ele falou, então eu vou fazer. Não, ele falou assim, olha, você vai ter vantagens. O meu início foi vantagens. Eu falei, ó, bom, se eu parar, né,
eu vou ter mais facilidade de meditar. Então, bom, vamos parar, né? Eu parei em 1982. E desde então eu nunca comi nada de carne em 82. Mas foi esse, o motivo foi vantagem. É aquela história, até comentei com você um papo, né, que a analogia que ele faz é alguém que está escalando uma montanha. Se ele está comendo carne, ele está colocando mais dificuldade no escalar montanha, como se ele estivesse levando peso desnecessário nessa escalada. Então, eu falei, bom, então, já que eu quero escalar, eu vou tirar, né? Mas depois é que foi caindo a ficha em relação a essas coisas que você falou. Agora, acho que é isso, né, Champac? Agora, fora isso, né, a gente falou das orientações do Osho, o que o Osho comia, o que ele orientava. Agora, acho que a gente pode falar um pouco da nossa experiência, né? Porque eu sinto que a alimentação está muito relacionada com a meditação. Quanto mais a gente vai se tornando perceptivo, mais a gente vai refinando a nossa meditação, nossa alimentação de uma maneira geral, né? Você falou que você perdeu 12 quilos, né? Então, Eu acho que é bem isso que você disse, né, Nisargan? É, que você adotou o vegetarianismo com a intenção de facilitar o seu processo de meditação, né? E isso é um dado real, né? Eu acho que é uma coisa que conjuga, né? Eu acho que tanto o aprofundamento na meditação te leva a abandonar a carne, como consequência de abandonar a carne, isso reforça e ajuda o seu processo de é aprofundar a verdade, meditação. duas vias, né? Exatamente, um vai Eu, e eu volta. sinto isso exatamente real mesmo. Não, mas é como você falou a respeito da minha própria experiência, né? Quer dizer, nesses de 2 anos para cá, né? Eu perdi aí 12 quilos, né? Eu sinto que eu estou no processo de perder mais quilos, entendeu? E perder mais quilos por causa de excesso mesmo de peso, entendeu? Eu tava já chegando no ponto de obeso, porque você passa como que é, você está acima do peso, né? E você depois torna-se obeso, depois tem a obesidade mórbida, que é coisa mais lá na frente, né? E eu estou caminhando para um peso ideal para a minha altura, para a minha idade. E isso está acontecendo como num processo que está vindo junto. O que eu estou achando interessante é que assim, eu não estou fazendo dieta para emagrecer. Eu estou fazendo uma dieta porque é uma dieta que eu estou sentindo que ela está me fazendo bem. Ela tá me fazendo bem, eu estou ficando mais leve. Eu estou ficando mais leve na vida. Mais moço, né, Champac? Inclusive, Mais jovial. eu estou me sentindo melhor agora do que eu estava me sentindo há 3, 4 anos atrás. Uhum. Entendeu? Até de dor no corpo, eu estava com tonteiro, eu estava com problema respiratório, eu estava com opção de questões que, de repente, essas coisas começaram a desaparecer, elas foram sumindo. Eu sinto que é um processo, eu acho que a gente toma consciência, Isso. né? Porque essa questão da meditação, da gente observar, a gente trazer a Isso. atenção, a gente trazer a percepção para aquilo que está acontecendo com a gente, É. olha, isso é transformador nesse sentido, É. porque a gente percebe a opção de besteira e começa a falar, não, isso eu não quero mais, isso eu não vou É. fazer mais. Enquanto nós não percebermos, nós prosseguiremos. Uhum. Enquanto nós percebermos, aí nós temos a chance de largar, né? Mas quanto mais a consciência está penetrante, mais fácil da gente de cair a ficha, né? Por exemplo, açúcar para mim. Açúcar também foi um processo que eu estava querendo deixar açúcar, desde a adolescência, na verdade. Eu li aquele livro Sugar Blues,
É um livro bem antigo, né? Os novos acho que não conhecem, Uhum. mas que mostrava, né, o que é, o que o açúcar faz. Hoje em dia a gente já tem acesso mais fácil a essas informações, mas eu não conseguia, era realmente um vício. E a partir do momento que foi ficando mais e mais e mais claro quanto me fazia, eu percebia que eu tinha uma disposição física, tal, aí eu comia alguma coisa com açúcar, eu percebia que a minha disposição física caía, que ia justamente na contramão da propaganda. A propaganda quer condicionar a gente de que açúcar é energia. Mas não, ela tira a energia, ela tira o pique. E quanto mais evidente isso foi ficando, aí mais fácil foi deixar. Aí teve um momento, a partir dessa sensibilidade maior, que realmente caiu a ficha. E hoje não é sacrifício. Porque quando a gente, por exemplo, deixa de comer carne, no meu caso eu deixo de comer ovo, deixo de comer leite, queijo, absolutamente não é sacrifício. O sacrifício seria comer. E hoje em dia isso se expande para o açúcar, para coisas industrializadas, mas é um aumento da sensibilidade. Então, eu acho que anda junto, sim, com a meditação. Não é uma coisa que... Eu acho que isso, eu sinto isso, que o Osho sabia que quem ia se aprofundar em a meditação ia, sim, deixando algumas coisas. Ele não precisava dizer, porque se ele dissesse, a pessoa ia fazer porque ele disse, mas não pela própria consciência. Foi diferente da questão do vegetarianismo, que eu acho que era uma coisa energética mais importante, né? Era mais, um campo, né? Imagina carne no asha, não combina, não dá, se Claro. estraga tudo. Agora, as Exatamente. outras coisas ainda eram aceitáveis, porque não tinha uma influência direta na consciência, tinha influência mais corporal, fisiológica. Então, assim, acho que a dica é essa, né, meu? Vai se abrindo. À medida que você medita, você vai se abrindo a perceber coisas que... eu bebia refrigerante. Hoje em dia, isso também é totalmente impossível. Eu tinha caixa de bombom. Hoje em dia também isso é impossível. Não, pois é. Eu vou te dizer assim, eu gosto de tomar cerveja, Aham. mas eu acho que assim duas garrafas estão na minha geladeira, acho que tem uns 6 meses, Ah, é? entendeu? Porque eu sinto assim, na hora que eu tomar, como que isso vai descer aqui dentro? Não vai descer legal aqui dentro. Eu estou cuidando com a minha alimentação, com a meditação, com a yoga, com os exercícios que eu faço, que eu vou na academia, entendeu? O cuidado meu da caminhada que eu faço. Então, eu percebo tudo isso e falo assim, cara, a hora que a cerveja entrar aqui dentro, ela vai entrar na contramão. Então, duas garrafas na minha geladeira que tem É, 6 meses. Daqui a pouco eu vou doar para um vizinho, para alguém, porque eu estou é, vendo que está difícil para mim. é. Assim, eu sinto que, no meu caso, de vez em quando, alguma coisinha de álcool, eu me permito, eu curto, eu aceito, desce bem. Uhum. Mas eu acho que o que nós estamos falando aqui, Champagne, não é recomendação para ninguém. É. Nós não queremos absolutamente isso, nós estamos apenas expressando que nós tivemos algumas sacações, caiu alguma ficha e houve alguma mudança, que foi ao longo do tempo, né, de anos, e que poderia não ser para outra pessoa, não é uma norma, mas é simplesmente um convite para que realmente entre no processo de meditação, se abra a essas mudanças, porque não são só essas mudanças que acontecem. Se não acontecer mudança, é porque não está funcionando. Você muda as tuas amizades, você muda o tipo de filme que você curte, você muda o papo que você tem, você muda tudo. Você muda a Uhum. sua postura diante da vida, enfim. Então, essa é uma delas, a alimentação é uma delas. Assim, reforçando isso que você está dizendo, né? Da mesma forma que a gente disse assim, que a gente não estava
seguindo um mandamento do Osho, a gente também, em hipótese alguma, a gente está querendo impor qualquer tipo de mandamento, né? A gente está falando ou a sugestão, experiência né? nossa, a experiência nossa, a compreensão nossa, o que a Aham. gente entende, e é claro que outras pessoas podem entender de maneira diferente, entendeu? É questão de cada um, é consciência de cada um, é o processo de cada um, É, entendeu? Que não cabe a gente nem julgar se outra pessoa age de uma maneira diferente, é a história de cada um, né? é. E uma coisa que eu acho interessante, isso que você fala a respeito da convivência, eu percebo comigo, particularmente, às vezes, bom, fica difícil, às vezes, aquela convivência mais íntima do dia a dia com pessoas que lá atrás eram mais companheiro, porque você está numa outra sintonia. Agora, também Normal, uma né? coisa que é normal. Agora, vem também uma certa compreensão. Eu percebo assim que existem determinadas pessoas que a gente teve uma convivência lá atrás, ou de adolescência, e outra no trabalho e tudo, e são pessoas que elas manifestam um carinho, um respeito para comigo. E assim, o que acontece é que assim, eu da minha parte, eu tenho uma atitude de compreensão, de aceitação da diferença, uma tolerância, uma paciência com relação a certas coisas, porque é uma questão de entender um sentimento que vem, um certo carinho, uma amistosidade que é manifestado e que eu acho que é uma coisa rica, é uma coisa legal, e tudo Aham, bem, entendeu? É claro. claro que eu já não vou ser mais aquele companheiro, talvez, de fofoca, de Mas você, opção de conversinha que tinha mas lá. você não entra no parafuso da crítica, né? Exatamente, exatamente. Champaque, eu acho que é isso em relação à pergunta que foi feita, né? Aham. Acho que a gente falou o básico dos básicos. Eu só quero lembrar para quem tiver interesse de saber o que o Osho falou sobre o vegetarianismo, eu vou colocar o link aí na descrição para quem quiser baixar. Tá bom? Tá Vamos bom. seguir? Bom, a segunda pergunta que eu tenho aqui é: qual a diferença entre atenção, meditação, concentração e contemplação? Quer começar? Assim, a ideia de contemplação, é claro que a pessoa pode contemplar o pôr do sol, pode contemplar um quadro de um pintor famoso, mas a ideia de contemplação que vem para mim é muito a ideia de uma contemplação religiosa, é aquela religiosidade contemplativa. E dentro disso, isso implica em várias coisas, assim, e não é uma coisa só, não existe uma definição só no caso da contemplação. É verdade. Implica em adoração, certo? A pessoa ir adorar é, talvez uma imagem da Nossa Senhora, que ela é devota da Nossa Senhora. Eu encontrei um vídeo que eu não tenho certeza, mas eu acho que é de origem da ordem jesuíta, que coloca como uma sugestão de contemplação da pessoa ler uma parte do Evangelho e depois ela fechar os olhos e se imaginar na presença de Jesus e dos apóstolos e ter uma vivência, tipo, uma imaginação que ela deixa crescer dentro dela junto com Jesus, como uma prática contemplativa, certo? Então, eu acho que assim, essa contemplação, eu acho que ela entra sempre assim, em alguma coisa que está do lado de fora, né? Não é aquela ideia que a gente já falou e que a gente trouxe, que a gente trabalha com ela, que é a ideia da meditação, que é uma coisa de introspecção, uma coisa de percepção interna, externa também, mas que ela passa por esse canal de dentro. Não uma coisa em que esse de dentro ele fica simplesmente numa observação do que está do lado de fora, ou para adorar, ou para imaginar, né? Ou para rezar.
né, para uma coisa só externa, né? Então, eu acho que a contemplação eu vejo nisso, né? Uhum. Assim, vamos falar pela contemplação, ele também perguntou sobre concentração e atenção e Isso. meditação, né? Bom, assim, sobre contemplação, eu percebo que tem várias definições, né? Como você mesmo falou. Na definição de repente, você está num ambiente da natureza e você está atento, né? Você está curtindo, desfrutando aquilo, eu coloco como sinônimo de meditação nesse aspecto, desde que a pessoa ela esteja consciente de que ela está consciente. Isso aí é uma coisa muito difícil para eu conseguir explicar, mas por exemplo, qual que é a diferença da atenção, né? Que a gente fala que meditação também é atenção ao aqui e agora, atentividade. Qual que é a diferença entre a atenção, a proposta de consciência, de estar perceptivo de uma criança ou de um animal? Eles estão atentos, eles estão ligados, eles não estão na cabeça pensando. Mas é isso, de fato, que um meditador busca? A mesma atentividade de uma criança, a mesma atentividade de um animal, ou tem algo a mais? Na minha visão, tem algo a mais. Esse algo a mais é que a pessoa sabe que ela está presente. Enquanto que uma criança, ela está, mas não sabe. Por exemplo, agora, nós podemos saber que nós estamos presentes. Agora, só a gente se lembrar disso. Você está percebendo alguma coisa agora? Epa, eu estou percebendo. Opa, então eu estou reconhecendo que eu estou percebendo. Eu estou percebendo você, eu estou percebendo meu corpo, meus gestos. Então, existe uma consciência de que eu estou atento. Então, se eu tiver isso numa contemplação, eu colocaria como sinônimo. Eu, pessoalmente, Nisargam, colocaria como sinônimo nesse aspecto de estar curtindo, admirando uma natureza. Agora, a contemplação também pode ser colocada como você contemplar um assunto. Você tem um tema psicológico, filosófico. No dicionário fala que isso também é contemplação. Aí já não seria sinônimo. Aquela história que você falou da religião, não sei o que, imaginação, também não sinto como seria sinônimo. Mas eu acho que o mais importante dessa pergunta é a diferença entre meditação e concentração. Para mim, essa é o ponto mais importante. E é o ponto que eu vejo que mais há confusão. Então, para mim, assim, concentração é quando você fica atento, sim, atento, que seja, a algo, né? Vamos supor que da realidade mesmo. Você está atento sei lá, a respiração, por exemplo. Aí a gente vai entrar em polêmica. Eu estou concentrado na respiração. Qual que é a diferença entre estar meditando, tendo foco na respiração, e estar concentrado na respiração? É uma diferença fundamental. A diferença é que se eu estou concentrado na respiração, se eu ouço esse barulho, na concentração eu vou considerar como distração. Porque isso me fez sair da respiração. Então, na concentração, o foco é exclusivo. Só pode aquele. Esse não pode. E na meditação, pode tudo. Eu posso preferir a respiração. Mas tudo que faz parte da realidade, do aqui e agora, eu posso incluir na minha consciência, na minha atentividade. A dispersão não é sair do meu foco. A dispersão é sair da consciência de qualquer coisa. E a consciência, ela sai quando eu entro em parafuso mental, quando eu embarco em pensamentos, fico remoendo. Aí eu não estou percebendo nada. Então, na meditação, a única distração é eu embarcar em pensamentos. Na concentração,
Tudo que foge do meu foco exclusivo é dispersão. É uma diferença muito básica, porque isso facilita muito. Muitas pessoas querem meditar e, na verdade, estão concentrando. E é muito difícil. Eu acho até, Unisargão, que pode assim, uma pessoa, vamos supor, um grande concentrador, como deve existir, como existe um grande meditador, deve ter um grande concentrador, Deve ter. que seja que o camarada que ele põe no foco e até se fizer isso, não tira a atenção dele, porque ele está tão concentrado que ele faz um esforço. Quer dizer, isso não traz a leveza, a sutileza que a meditação traz. Porque a meditação você tem que estar aberto, né? Você está aberto. Eu acho que assim a respiração ela funciona como uma estratégia, como uma ferramenta. Você pode pôr a sua atenção na respiração, você pode pôr atenção na batida do coração, você pode pôr a sua atenção no ponto do terceiro olho, você pode ter uma estratégia sua qualquer, que é aquela ferramenta que você usa para você começar a se aquietar. Agora, esse processo seu ele vai além disso, porque a sua percepção ela não fica restrita àquilo, ela se abre. Então, é aquilo que a gente até comentou em vez anterior, né? É o cachorro que late, o passarinho que canta, o pedreiro do lado que está batendo com o martelo. Quer dizer, nada disso é dispersão, ao contrário, tudo isso faz parte da realidade em que você está. E você está num estado de uma percepção, que é uma percepção aberta. Né? Então, é bem interessante. A gente já comentou isso, né? E assim, a gente sai disso quando a hora que entra, né, se porventura o martelo do camarada, eu começo a falar assim, será que isso é na casa do vizinho, da direita ou da esquerda? Aí Entrou em pensamento. já entrou o pensamento. Aí é o trabalho de voltar, né? Eu percebo, assim, na minha experiência de vida, que para a vida a meditação é muito mais rica do que a concentração, porque a vida ela tem múltiplos estímulos. Se eu ficar só numa coisa, eu perco outras, que faz parte do todo. A minha interação com a realidade ela tem que levar em conta uma multiplicidade de percepções. Por exemplo, agora, eu tenho que perceber você, eu tenho que perceber a mim mesmo, eu tenho que perceber algumas coisas, não é só uma. Então, se eu treino ficar só em uma coisa, se a pessoa é muito bem sucedida nisso, é até perigoso. Né? É até perigoso, ela fica concentrada numa coisa, está acontecendo uma coisa muito mais importante, talvez de vida ou morte, e a pessoa não percebe, porque ela está tão concentrada aqui, não tem essa abertura. É uma diferença importante. Acho que a gente pode falar da atenção, né? Ele perguntou também da atenção. Para mim, atenção é sinônima de meditação, de presença, desde que eu tenha consciência de que eu estou atento. É meio que um sinônimo, atenção para mim, e percepção, e testemunhar para mim eu considero como sinônimo. Mas é toda uma linguagem pessoal, na verdade, é um código interno, né? Então, a Eu tenho pessoa para pode mim, ter outro código interno. exatamente. Eu tenho para mim muito forte a palavra presença. Sim. Então, eu estar presente implica tudo isso, essa consciência desse momento, a consciência de que eu estou consciente. Isso, para mim, eu traduzo para mim com a palavra presença. Então, eu estou presente, né? E é assim, até eu até comentei contigo, eu tenho uma outra palavra para mim, que é uma palavra que me é muito cara, que é a palavra de estar inteiro. Porque era a sensação que eu tinha lá atrás, assim, antes de conhecer o Osho, eu tinha uma sensação de que eu era uma pessoa dividida. Eu tinha aquela situação, eu falo isso ou não falo aquilo? Eu tenho que agir assim com essa pessoa? Vai chegar alguém? Será que... Né, como é que eu vou me comportar? Então, eu estava sempre assim com... Aí eu senti depois que eu conheci o Osho, depois
do processo de meditação, ajuda de algumas terapias que me ajudaram a cortar algumas grades que eu tinha para mim mesmo. E eu passei a ter essa percepção de estar inteiro. Isso, para mim, quando começou a acontecer isso, para mim foi uma coisa tão gostosa e tão importante que, para mim, essa palavra estar inteiro é uma palavra que tem um significado pessoal, assim, muito, para mim, muito cara na minha história pessoal, né? Legal. Beleza, inteireza, né? É uma palavra que também eu gosto muito. E eu sinto assim que especialmente quando eu vou meditar, quando eu vou praticar uma técnica específica de meditação, eu sinto que a base, o alicerce para uma boa prática é a consciência da importância da inteireza. No sentido, bom, se eu estou fazendo uma prática de meditação, a ideia é eu dar o melhor de mim nessa prática. Isso eu chamo de inteireza também, dar o melhor de mim, né? Então, eu me mobilizo a ter um capricho na estratégia. E aí eu uso também essa palavra inteireza. Talvez não seja exatamente a mesma que você use, o sentido, mas talvez seja, não sei. Mas também é uma palavra muito rica. Tem uma pergunta aqui da Lucy Mary. Ela pergunta por que o Osho desencarnou tão novo, que ele faz muita falta. A gente não tem essa resposta. Por que ele desencarnou cedo, né? Ele sabia a hora dele, né? Eu sinto assim, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Champagne. Eu sinto que a minha sensação é que ele saiu na hora certa. Porque ele tinha uma força tão grande de atrair a gente, e se ele tivesse vivo, eu estaria com ele. Eu não estaria em outro lugar. Mas eu sinto como foi importante eu ter saído lá da Índia, ter voltado para o Brasil. O meu processo, ele precisava desse distanciamento. Ele precisava de eu me sentir sozinho. Ele precisava de eu me virar, de eu sair da sombra do Osho. Né? Então, foi muito importante. Um pai não pode ficar cuidando do filho sempre. O filho tem que sair de perto do pai, né? Agora, a força do Osho era tão grande que, para mim, era impossível eu sair de perto dele. E depois que eu fui obrigado a sair, porque ele saiu, aí eu percebi o valor que isso teve. Então, eu acho assim, sabe, que a energia está aí, né? A energia está aí. E vai de cada um saber aproveitar agora, né? Eu diria, como você, assim, isso para mim também é uma coisa clara. Assim, se o Osho estivesse no corpo, eu estaria lá na Índia, onde ele estivesse. Isso Se para mim fosse hoje, possível, né? para mim isso. Para mim, a minha intenção seria essa, né? Agora, tem uma passagem assim, alguém pergunta o Osho, né? Como vai ser as pessoas que não chegaram até ele depois que ele partir. E ele responde que ele fala assim, não, as pessoas que precisavam estar comigo são as pessoas que vieram. As pessoas que vierem depois, que eu tiver partido, são as pessoas que não precisam ou não precisavam de estar na minha presença. Essa é uma resposta que o Osho deu. Eu acho muito interessante isso. E eu gosto de dizer isso para as pessoas, porque assim, eu conheço vários sannyasis, pessoas que se juntaram, que se ligaram ao Osho depois que o Osho deixou o corpo, e são pessoas que meditam, pessoas que entraram numa transformação muito bonita dentro delas, entendeu? E que não tiveram com o Osho pessoalmente, entendeu? Que não tiveram nem na distância, nem pessoas que, de repente,
adotaram esse caminho com Osho no corpo, mas não tiveram oportunidade de ir na Índia, nem nos Estados Unidos, e não tiveram com ele pessoalmente, né? A gente pode achar, né, que quem esteve com ele, como nós estivemos, a gente tem algo a mais, um mérito. Talvez é justamente o contrário, né? Nós éramos tão analfabetos que precisávamos. Tivemos que a gente precisou de um professor mais próximo, porque a distância não ia rolar. Acho que tem a ver isso, de verdade. É muito interessante. Tem uma pergunta agora, que era anterior, né? Os condicionamentos que nos foram introjetados ao longo de nossa história pessoal se tornam grades de uma cadeia que nos impede ou que nos dificulta a meditação? Resumindo, os condicionamentos que nós trouxemos ao longo da nossa vida, da nossa infância, se eles atrapalham a meditação, é isso? O nosso processo, o nosso caminho, alguma coisa. O que eu sinto, Champac, é que a meditação é justamente para colocar luz sobre os condicionamentos que a gente teve, sobre os padrões que a gente teve. Então, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Eu tenho que trazer luz a isso. Hoje mesmo, eu tive uma sacada sobre um padrão meu, né? Todo mundo tem os seus padrões. Né? E eu saquei algo, não vou dizer o quê, mas eu saquei algo hoje pela primeira vez. Eu estava meditando, né? Aí me veio o insight de que eu tenho um padrão, que eu vou agir de uma maneira, eu sempre ajo assim. E falei, depois que eu saquei isso, eu me abri a uma outra perspectiva de ação. Né? Então faz parte da brincadeira eu ter o que descobrir. É claro que o condicionamento atrapalha, mas faz parte da brincadeira da meditação eu descobrir o que está me amarrando, o que está me prendendo. Eu acho que essa resposta, só uma coisinha, essa resposta ela pode ser respondida de muitas maneiras. Eu não sei exatamente se a pessoa que perguntou, nem vou dizer o nome, se a pessoa que perguntou, ela queria, era esse enfoque, né? Esse é um dos enfoques possíveis, né? Eu acho que isso não tira o valor de um processo terapêutico. Claro. Certo? O processo terapêutico ele tem o lugar dele, ele facilita muita coisa para o processo de vida da gente, né? Para o processo de vida. Não só a questão de meditação, mas para muita coisa, essas grades de uma cadeia, como a pessoa colocou, né? Que realmente são coisas que, às vezes, inibem a gente, bloqueiam, né, impedem a gente, às vezes, até de um trabalho profissional, de uma realização profissional, né, atrapalha no relacionamento amoroso, tem uma série de questões que uma terapia ela tem um lugar dela. Eu, particularmente, eu tenho um agradecimento muito grande a vários terapeutas aos quais eu recorri em momentos da minha vida que me ajudaram. Entendeu? E que clareou, entendeu? Eu tive sessão, inclusive, com você, não sei se você lembra, a gente teve uma sessão uma vez no Osho Khalid, que foi uma sessão para mim que abriu, ela me trouxe, me clareou alguma coisa que para mim era obscuro, e que era um limitador para mim. Facilitou a descoberta, né? Exatamente. Agora sim, aí vamos pegar essa pergunta, porque aí surgiu um tema que normalmente não se fala, eu acho, que é a associação da meditação com psicoterapia. E isso é fantástico, porque a meditação é você ficar atento à sua realidade interna. Só que quando você está realmente no observador, você não está muito identificado com a sua mente, com os seus padrões, você quer ser o observador dele. Então, quando a gente quebra essa identificação, fica muito mais fácil de eu perceber. Porque enquanto eu estou identificado, eu não quero ver coisas consideradas negativas.
Quando eu sou só observador desidentificado, é muito mais fácil. E eu digo isso por experiência própria. Eu comecei em 1982. Antes de aprender meditação, de começar a praticar, eu era cliente de uma Gestalt terapia, uma terapeuta extraordinária, né, em Campinas. Aí eu comecei a meditar, eu tinha um processo, era difícil, uma terapia difícil, sofrida. E quando eu comecei a meditar, a coisa progrediu muito mais agradavelmente, muito mais amplamente, muito mais abertamente. Foi uma mudança da água para o vinho, de verdade. Na hora que introduzi, eu tive a felicidade de introduzir a meditação no meio de um processo. E foi realmente muito diferente. Então, são duas coisas que andam juntas, né? Eu acho que você entrando nesse espaço de meditação interno, né, onde que você se desconecta do seu pensamento, do seu padrão, eu acho que abre esse espaço para poder você ver uma limitação que te facilita na hora que você entra num processo de terapia, de tentar limpar aquilo, de resolver, de clarear, de trazer luz para aquilo que está obscuro. Né? E a terapia acelera, né? Acelera porque ela aponta, ó, observa isso. Ela aponta, né? Aí fica mais fácil. As duas coisas juntas. Uma outra pergunta: se um homem preso na cadeia conhecer meditação, isso seria uma fuga da realidade ou uma libertação? Bom, a meditação nunca é fuga da realidade dentro da minha visão. Ela nunca é fuga. Ela é justamente você entrar na realidade sem a sua mente distorcê-la, né? Sem a sua mente agregar pensamentos que embolam tudo. Então, um cara que está preso, né? Um cara que está preso, ele, na verdade, a gente tem que entender que a prisão maior é da nossa própria mente. Nós somos prisioneiros da nossa própria mente. Isso não é teórico, eu acho que alguém já ouviu isso, tenho certeza que alguém já falou isso. Mas a realidade é que nós somos prisioneiros da nossa própria mente, a gente não consegue sair desse matraquear mental. Então, vamos supor, se o cara está preso e, de repente, ele consegue silenciar a mente, ele não está fugindo da realidade, ele está percebendo a realidade. Só que ele vai estar sofrendo menos. Aí você pensa assim, bom, se o cara, ele encara a realidade, ele vai sofrer mais. É melhor ele se enganar, é melhor ele fugir. Não é isso que eu vejo. Porque quando o cara ele percebe mais a realidade, sem criticar, sem resistir, ele percebe silenciosamente, ele não sofre tanto, digamos assim. Porque o sofrimento maior está na cabeça dele resistindo ao que está acontecendo. E isso, para mim, é claro. Isso aí Epiteto já dizia, né? Os filósofos gregos, o problema não está na situação, o problema está no que eu penso na situação. Então, eu posso perceber claramente a situação sem pensar, aí não sofro. Então, eu não sei se a pergunta foi respondida ou não. Eu acho que você entrou para um lado que eu acho que bate, inclusive, com a pergunta seguinte, que eu vou colocar, que a pessoa pergunta, ela coloca que a prática da meditação é importante para que ela possa compreender a emoção que bate na hora que o bicho pega. Ou seja, eu não sei se a pessoa estava fazendo a pergunta nesses termos, mas eu quero trazer assim pessoas que eu conheci que falavam: meu namorado terminou comigo, eu estou precisando de meditar. E está começando a me bater um ciúme, isso está me angustiando, eu preciso de meditar. E eu sinto que o caminho é inverso. O caminho é inverso. Se eu sou uma pessoa que medito, aquela situação que provoca o ciúme, aquela situação que provoca o mal-estar, que o namorado terminou, se eu sou uma pessoa que eu estou aqui centrado, estou presente, estou inteiro, estou
percebendo tudo que está acontecendo, e estou nesse processo mais sutil, essas coisas, elas me atingem menos. Porque quando vai atingir, eu tenho essa conexão aqui dentro que me traz uma clareza sobre o que está acontecendo. E eu consigo ver o jogo, né? Porque a mente entra na história. É. A mente é possessiva. A mente quer o namorado ou a namorada só para si. Né? A mente está viajando, que ele olhou para outra pessoa ou ela olhou para outra pessoa e que como ela esqueceu de mim. Então, é tudo um processo mental que está entrando, que estimula uma emoção aqui dentro, que vem raiva, vem explosão, vem uma opção de coisa. E se eu estou nesse espaço que a meditação me propicia, essas coisas, elas aparecem, mas você encara ela e fala, opa, a coisa se dissolve. Você consegue pegar em flagrante e não alimentar aquilo. Exatamente. Então, o resumo da história, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: a meditação não é um remédio para você usar em momentos críticos. É para você ir vivendo diariamente, mesmo em momentos não críticos, justamente para você não entrar tanto em momentos críticos. Exatamente. A meditação não é uma corda para te tirar do abismo. A meditação é um cuidado que você tem para não cair no abismo. Claro, você ainda pode cair no abismo. Você vai saber sair do abismo mais fácil. Sim, aí você vai meditar. Mas o ideal é você ter evitado você cair no abismo. E realmente evita. Né? As coisas ficam... O impacto das situações da vida são bem diferentes. O medo das coisas acontecerem. Se acontecer isso, acontecer... Bom, eu vou estar centrado. Né? Aí tem até uma coisa, assim, um filme que eu assisti, que eu acho bem legal. O Kepax, um filme que tem um cara que ele parece que ele vem de um outro planeta e ele acabou sendo internado. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele fala uma coisa para alguém que estava internado. Ele era tipo um sábio, assim, né? Ele fala, esteja preparado para qualquer coisa. A meditação faz você ficar preparado para qualquer coisa. Na verdade. Ele não fala de meditação, ele fala, esteja preparado para qualquer coisa. Mas, para mim, a meditação te faz ficar preparado para qualquer coisa, porque te enraiza num estado ou numa consciência que você fica mais invulnerável, você não deixa os pensamentos virem que nem vespa, né? Você dá espaço para esse pensamento. E essas vespas negras que te tornam, que fazem a turbulência. É um processo, né? Não é uma coisa assim. Né? Essa sacação que eu estou tendo, essa vivência do efeito real que é a meditação, é coisa de agora, né? Os últimos 2 anos, 3 anos, não sei. Mas a gente medita há tanto tempo, né? Só que agora eu acho que a ideia é a gente compartilhar, porque são coisas que demorou para cair a ficha em algumas coisas. Esse conceito, tudo que a gente está falando, é uma coisa que veio de anos de experiência, né? Talvez quem sinta que tem a ver possa aproveitar e não sofrer tanto, né? Desnecessariamente. Champac, estamos há 1 hora aqui. Exatamente. Isso que eu estava olhando aqui. Vamos encerrando? Isso. Obrigado pela participação aí. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau.